chuva de graça aqui está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração derrama a tua graça. E a chuva, chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Aí, boa noite! Boa noite! Começando mais um programa de estudo bíblico aqui da sua TV Cenáculo. Sabadão, sejam bem-vindos! Vamos ver quem é que já está aí conosco. Para começar hoje um programa diferente, vamos fazer um programa especial. Então, para quem assistiu aí a chamadinha, a propaganda que a gente fez durante o dia nas redes sociais, pega o seu chimarrão e a sua pipoca, porque a gente, durante essa 1 hora aí de programa, nós vamos curtir juntos, de uma maneira diferente nessa noite aí. Tá aí a Renilda Oliveira, Rosane Zaninha, Juscelia de Souza, Maria Pereira Correia, Júlia Speck, Ilse Franzen, Rosângela Gil, Ana Paula Folman, Lúcia Virtes, Valdomiro Muniz, Frei Guilherme junto conosco nessa noite. Que alegria! Suzana Marques, Odete Stum, Idelcio Ortigara, Maria Beatriz Rota, Edilson de Souza, Edson, é o Edson, lá do CAI, da Harmonia lá. João Augusto Tonial, Janete Cipe, Karine Rodrigues, Clóvis Quies. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar, derrama. Aí, começando bem, começando pra cima, né? Essa nossa noite, sabadão. Já chegou mais gente aí. Chegou mais gente aí também. Daniel Hartmann, Sérgio Aguirre, Geni da Silva, Elaine Araújo. Oi, mãe. Daniel Hartmann tá aí. Lucas Malman também. A Renilda eu já falei. E Anselmo Horror. Legal, gente. E a proposta para essa noite, começando aqui mais um programa da TV Cenáculo. Para quem não nos conhece aqui, nós somos o casal Menini. Eu sou o Evandro Menini. Eu sou a Lucélia Menini. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Cenáculo, aqui da cidade de Torres, litoral do Rio Grande do Sul, para todo mundo, hein? Para todos os nossos irmãos do Cenáculo de Maria, do Rio Grande do Sul, que estão espalhados aqui, estão em Santa Catarina, no Paraná, para os nossos queridos amigos aí, Frei Guilherme está aí também na live, né? Nossa galera lá da Legião de Maria, lá de São Paulo, pessoal espalhando aí pelo mundo inteiro, né? Estados Unidos, na Europa, na Austrália, de vez em quando aparece gente de todos os cantos do planeta conectados neste momento tão difícil, né, que nós vivemos da pandemia, mas que nos obriga a nos desinstalarmos, a desacomodarmos e buscar coisas novas, fazer diferente. E essa é a nossa proposta do Cenáculo de Maria, através da TV Cenáculo. Quem ainda não é inscrito, se você está aí pela primeira vez, zapeando aí, chegou na nossa transmissão, já aproveita e se inscreve, já clica no botãozinho vermelho inscrever-se, clica ali e se inscreve no nosso canal para nos ajudar, que o YouTube
espalhe mais, divulgue, ofereça o nosso conteúdo para as outras pessoas, né? Evangelizar. Isso também envolve se inscrever no canal e deixar o seu certinho ali, o seu like, para que o YouTube ofereça a nossa transmissão para mais gente. Depende disso, né? Por isso que os YouTubers por aí estão sempre pedindo. E essa noite a gente quer fazer mais um passo do nosso estudo bíblico que é muito importante. E qual é o projeto? Estudo bíblico, nós estamos fazendo já há alguns meses o Evangelho de São João, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Olha só, a gente tem feito um comentário ali, a glosa de passo a passo, seguindo essa magnífica trajetória, essa história, né, que nos enche de esperança, de alegria, de Jesus, contada no Evangelho de João. Uma proposta diferente. E como nós vimos nos encontros anteriores, então nós chegamos mais ou menos no primeiro terço dessa jornada. Fizemos do capítulo 1 até o final do capítulo 7. Agora a gente começa ali pela parte, o meio da história, né? Quando as grandes intrigas, as questões políticas, culturais, sociais, que a gente tem falado todos os encontros sobre isso, os aspectos históricos, das cidades, do povo, da religiosidade, da cultura daquela época. Agora a gente está chegando no meio dessa história. E depois, então, do 7 até o 14 vai ser mais ou menos essa fase intermediária, e do 14 ao 21, a parte final dessa linda, a maior história que se tem conhecimento em toda a Terra, em todos os tempos, que é a história de Jesus. Não tem outra mais empolgante, outra mais que nos edifique tanto quanto a história de Jesus. E para chegarmos agora vencemos essa primeira etapa, né? Essa do capítulo 1 ao 7, então agora é o momento da gente recapitular. Não estava esperando, mas quem tem acompanhado desde o primeiro episódio, é um curso, né? Como se fosse um curso no final, até o pessoal que estiver nos acompanhando em todas, sabe? A gente vai mandar até certificado para o pessoal que participaram do estudo bíblico sobre o Evangelho de São João, capítulo a capítulo, versículo a versículo. E hoje é o dia de recapitular. E como é que a gente vai recapitular isso de uma maneira que não fique maçante? O Evandro e a Lucélia falando ali, imagina, não teríamos condições de ler todos os versículos de novo, óbvio. A gente convidou que todos os grupos que já participaram, estudaram junto com a gente, a cada semana, 3 cidades, 3 grupos do Cenáculo são convidados a, durante a semana, também preparar o material, fazer o estudo do capítulo que a gente está estudando no sábado. Então, hoje todos nós vamos sentar e curtir juntos. Tá aqui, ó, o baldinho da pipoca. Olha a pipoca aí, ó, e o chimarrão, porque nós vamos assistir em vídeo. Hoje vai ser nossa sessão de cinema. Nós vamos assistir ao filme do capítulo 1, do primeiro versículo, até o capítulo 7, através de uma obra cinematográfica. Durante essa 1 hora de programa, dá bem certinho. Já viram isso? Eu vou convidar todo mundo, é uma experiência nova, uma nova forma de interagir com o público que a gente está experimentando aqui na TV Cenáculo. Então, convido os irmãos a partilharmos com nós. Durante o tempo do programa, a gente vai assistir um filme com atores, profissionais, tudo um filme que vai nos contar a história do capítulo 1 até o capítulo 7, e você vai relembrando, revivendo, e vai ver que o filme é muito fiel. Claro, ele abrevia algumas partes, né? Não teria como fazer toda a narrativa, mas ele é o filme que eu encontrei, que eu já assisti até hoje, mais fiel ao Evangelho de João. Você vai ver ali realmente o texto sendo vivido, e dá para fazer isso durante essa 1 hora de programa. Pode ser? Lucélia, o que achou da ideia? Eu adorei. Adorei. Eu estava falando para o Evandro que às vezes a gente estuda, a gente conversa, a gente partilha, né? E às vezes, como é difícil a gente imaginar essas coisas acontecendo em cenas. Então, hoje a gente vai assistir e vai complementar todo esse estudo que a gente já fez, né? Assistindo, vendo a cena acontecendo na nossa frente. Quem sabe até nos traz uma outra visão de cada episódio, né? De cada texto que a gente já estudou. E nada melhor do que a gente poder assistir isso com os nossos irmãos, né? Com os nossos irmãos.
Então a gente vai fazer uma interatividade diferente. Nós vamos ficar aqui, sentadinhos aqui, tomando nosso chimarrão, comentando sobre o que a gente assiste, e a gente vai interagir com cada um de vocês. Nós vamos conversando no chat. Vamos bater papo ali? A cena que mais gostou, o que chamou a atenção? Ali no chat eu vou colocando ali, passo a passo, em que capítulo nós estamos, conforme for relatado no filme, eu já vou dizer ali, olha, lembrem disso, aqui foi no capítulo 4º. Ó, agora ele está falando isso aí, aconteceu no versículo tal. E a gente vai trocando uma ideia ali no chat, pode ser? Aí eu vou saber também quem está acompanhando, né? Vou poder tirar dúvidas e a gente vai interagindo ali. Vamos ver se dá certo isso aí. Eu estou muito animado, eu acho legal. Assistir cinema com os irmãos do Cenáculo, nossa, isso é maravilhoso. A gente sente falta disso. E não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar esta live com seus amigos, com seus irmãos, para a gente assistir junto. Quem sabe aquela pessoa que já te disse assim, bah, eu não estou conseguindo assistir todos os episódios do estudo bíblico, né? Me perdi no meio, assim. Hoje é o dia da gente recapitular tudo, e quem perdeu alguma parte vai poder olhar aqui junto com a gente, conversar com a gente e recapitular tudo para a gente poder entrar na próxima parte, já com tudo bem certinho dessa primeira parte. Não esquece, ó, eu tô aqui, ó, já deixei o meu like, agora eu vou compartilhar aqui, ó, lá no Facebook, a live do YouTube. Olha ali, ó, já coloquei ali, agora eu vou ali em publicar e tá lá, publicado no Facebook também, para quem tá lá no Facebook, vir com a gente aqui pro YouTube. Legal, gente? Pode ser tão animado? Quem gostou da ideia aí, coloca aí nos comentários aí. Vamos assistir essa sessão de cinema. Vai dar exatamente ali a 1 hora de programa, tá? Olha, a Fabiana, que maravilha. Boa ideia. Enquanto aqui eu estou enrolando, falando, deu tempo de fazer a pipoca, botar no micro-ondas, de aquecer a água do chimarrão. Então, assim, ó, sem mais conversas, vamos assistir, então, do capítulo 1 até o capítulo 7º do Evangelho de São João, através dessa obra maravilhosa cinematográfica. E no final, a gente volta aqui para mandar um abraço, fazer os últimos comentários e conversar aqui com a galera o que acharam. Pode ser? Legal. Vamos lá, então. Com vocês, então. Agora a gente vai ficar aqui no escuro. Vamos apagar a luz aqui, ficar no escurinho do cinema. E com vocês, o Evangelho de João. O Evangelho segundo João foi escrito 2 gerações depois da crucificação de Jesus Cristo. Foi escrito quando o Império Romano controlava Jerusalém. Embora a crucificação fosse o método preferido de punição dos romanos, não era sancionado pela lei judaica. Jesus e todos seus primeiros seguidores eram judeus. O Evangelho reflete um período de polêmica sem precedentes e antagonismo entre a igreja emergente e as autoridades religiosas do povo judeu. Este filme é uma representação fiel daquele Evangelho. No princípio era o Verbo. O Evangelho segundo João. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Distribuição Grupo Paris Filmes. Ele estava no princípio com Deus. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Todas as coisas foram feitas por ele. E nada do que foi feito sem ele. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Mas as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Este veio por testemunha, para dar testemunho da luz,
a fim de que todos crescessem por meio dele. Ele não era a luz, mas para que desse testemunho da luz. A luz verdadeira, aquela que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. A palavra estava no mundo. O mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Ela veio para sua casa, mas os seus não a receberam. Ela, porém, deu o poder de se tornarem filhos de Deus a todos aqueles que a receberam, isto é, aqueles que acreditaram no seu nome. Estes não nasceram do sangue, nem do impulso da carne, nem do desejo do homem, mas nasceram de Deus. E a palavra se fez homem e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória do Filho único do Pai, cheio de amor e fidelidade. João dava testemunho dele, proclamando: Este é aquele a respeito de quem eu falei, aquele homem que vem depois de mim. Ele passou na minha frente, porque já existia antes mesmo que eu nascesse. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. As autoridades dos judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar a João: Quem é você? João confessou e não negou. Ele confessou: Eu não sou o Messias. Então quem é você? Então você é o Elias? Não sou. Você é o profeta? Não. Então fale, quem é você? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. Quem você diz que você é? João então disse as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz de alguém que grita no deserto. Aplanem o caminho para o nosso Senhor passar. E os que tinham sido enviados pelos fariseus perguntaram a João: Se não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que está batizando-os? Eu batizo com água. Mas entre vocês existe alguém que vocês não conhecem. Este é aquele que vem depois de mim, que é antes de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando eu disse: depois de mim vem um homem que passou na minha frente, porque existia antes mesmo que eu nascesse. Eu também não o conhecia, mas vim batizá-lo com a água.
a fim de que ele se manifeste ao povo de Israel. E João testemunhou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu ainda não o conhecia, mas era ele, aquele que me enviou para batizar com água. Foi ele que me disse: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e pousar, este é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: O que estão procurando? Onde moras? Rabi. Rabi. Esta palavra significa mestre. Venha. E verão. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. Então eles foram e viram onde Jesus morava, e começaram a viver com ele naquele mesmo dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão. Nós encontramos o Messias. Esta palavra quer dizer Cristo. Vem. 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 André levou Simão até Jesus. Então Jesus olhou para ele. Você é Simão, filho de João. Mas vai se chamar Cefas. Isso é o mesmo que Pedro, e significa pedra. Deixa eu ver, diga. Errou. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe. E Jesus disse a ele: Venha comigo. Filipe era de Betsaída, cidade de André e Pedro. Filipe se encontrou com Natanael. Encontramos aquele de que Moisés escreveu no livro da lei e de quem também escreveram os profetas. Ele é Jesus, filho de José, de Nazaré. E pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha e verá. Jesus viu Natanael aproximar-se e comentou: Eis aí um israelita verdadeiro. Não há nada de falso nele. De onde me conheces? Eu o vi quando estava debaixo da figueira antes que Filipe o chamasse.
Tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Porque eu disse a você que o vi debaixo da figueira, você acredita? Saiba que verá coisas maiores que esta. Que daqui em diante vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. No terceiro dia, houve uma festa de casamento em Canaã, na Galiléia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus também tinha sido convidado para essa festa, junto com seus discípulos. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, o que temos nós a fazer? Minha hora ainda não chegou. Façam o que ele está mandando. Os judeus tinham ritos de purificação, e para esse propósito havia 6 potes de pedra, cada um com capacidade para aproximadamente 100 litros. Encham com água esses potes. Eles encheram os potes até a boca. Agora tirem um pouco e levem para o dono da casa. Então levaram ao mestre-sala a água que se transformara em vinho, e este a provou. Não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam, os serventes que tinham tirado a água chamaram o mestre-sala ao esposo. Todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando todos já beberam bem, então coloca o inferior. Mas você guardou até agora o bom vinho. Foi assim, em Canaã da Galiléia, que Jesus começou seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. A Páscoa dos judeus estava próxima, e Jesus foi para Jerusalém. Lá no templo, Jesus encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas sentados em suas mesas. O homem está destruindo o templo! Que absurdo!
Tendo feito um açorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas. E espalhou o dinheiro dos campeadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pão: Tirem isso daqui! Parem de transformar a casa do meu pai no mercado. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: Que sinal nos mostra para provar-nos que tem o direito de agir assim? Destruam esse templo. E em 3 dias eu o levantarei. Tu o levantarás em 3 dias? A construção desse templo demorou 46 anos. Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Ele era um judeu importante. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus. Rabi, sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Se alguém não nasce do alto, eu garanto a você, não verá o reino de Deus. Como um homem nasce de novo, se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Eu garanto a você. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Não fique surpreso quando eu te digo que todos devemos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Como isso pode acontecer? Você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Em verdade, eu vos digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que vimos. E mesmo assim não aceitam o nosso testemunho. Se não acreditam quando eu falo sobre as coisas da terra, como acreditarão, então, quando lhes falar das coisas do céu? Ninguém nunca subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, aquele que desceu do céu. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado, assim todo aquele que nele crer, nele terá a vida eterna. Pois Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único para que todo o que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Rabi, o senhor daquele que estava contigo além do Jordão, do qual o senhor deste testemunho. Ele está batizando agora e todos estão indo lá para se batizar com ele. O homem não pode receber coisa. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado antes dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Os fariseus ficaram sabendo que Jesus atraía discípulos e batizava mais do que João. Na verdade, não era Jesus que batizava, mas apenas os seus discípulos. Ao saber disso, Jesus deixou a Judéia e foi de novo para a Galiléia. No caminho, Jesus tinha que atravessar a Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aí ficava a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Dê-me água para beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. És um judeu e eu sou samaritana. Como tu pedes de beber a mim? Judeus não usavam os mesmos copos e potes que os samaritanos. Se conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria. E ele lhe daria água viva. Senhor, não tens um balde e o poço é fundo. De onde pegarias essa água viva? Foi nosso ancestral Jacó que nos deu este poço, do qual ele bebeu com seus filhos e animais. Não estás dizendo ser maior do que Jacó, não é? Quem bebe dessa água terá sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou lhe dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui para tirar. Vá chamar seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido.
Tem razão ao dizer que não tem marido. Já teve 5 maridos e o homem com quem vive agora não é seu marido. Falou a verdade. Vejo que és um profeta, Senhor. Nossos ancestrais samaritanos adoraram a Deus nesta montanha. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar a Deus. Mulher, creia-me, que a hora virá e que nem neste monte adorareis o Pai, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Mas nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Está chegando a hora. E já é agora. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e todos aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e verdade. Eu sei que vai chegar o Messias. E quando ele chegar, nos mostrará tudo. Eu sou o Messias. Eu que estou falando contigo. Nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. O Messias chegou. Vem ver o homem que disse tudo o que me aconteceu. Será ele o Messias? As pessoas saíram da cidade e foram ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: Mestre, come alguma coisa. Eu tenho um alimento para comer que não conhecem. Os discípulos comentavam: será que alguém trouxe alguma coisa para comer? O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua boa obra. Não dizem que faltam 4 meses para a colheita? Pois eu digo a vocês, ergam os olhos e olhem os campos. Já estão dourados para a colheita. Aquele que colhe recebe desde já o salário e recolhe o fruto da vida eterna. Desse modo, aquele que semeia se alegra junto com aquele que colhe. Um semeia e o outro colhe. Eu enviei vocês para colher aquilo que vocês não trabalharam. Outros trabalharam e vocês entraram no trabalho deles. E muitos samaritanos dessa cidade acreditaram em Jesus por causa do testemunho que a mulher tinha dado. Os samaritanos então foram ao encontro de Jesus e lhe pediram que ficasse com eles. E Jesus ficou aí 2 dias. E muitos mais acreditaram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que você disse que nós acreditamos, mas porque nós mesmos ouvimos o que ele disse, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Após 2 dias lá, Jesus foi para a Galileia. Mas o próprio Jesus tinha declarado: um profeta nunca é bem recebido em sua própria terra. Quando ele chegou à Galileia, os galileus o receberam bem porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém e durante a festa, pois eles também tinham ido à festa. Então Jesus voltou a Canaã da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Ora, havia um empregado do rei que tinha um filho doente em Cafarnaum. Ao ouvir que Jesus tinha ido da Judéia para a Galileia, saiu ao encontro dele. Pediu a ele que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Não acreditam, se não virem sinais e prodígios. Senhor, venha comigo.
antes que meu filho morra. Vá. Seu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro com notícias. Seu filho irá sobreviver. O homem perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Era 1h da tarde ontem, quando a febre desapareceu. O pai percebeu que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito. Seu filho está vivo. Então ele e toda a sua família acreditaram. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Foi realizado quando ele voltou da Judeia para a Galiléia. Depois disso, houve uma festa judaica e Jesus foi a Jerusalém. Perto da Porta das Ovelhas, em Jerusalém, existia uma piscina rodeada por 5 corredores cobertos. Em hebraico, a piscina chamava-se Betesda. Neste tanque ficava uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Encontrava-se ali um homem que estava paralítico havia 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Quer ficar curado? Senhor, eu não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo. Quando estou chegando perto, outro já entrou na minha frente. Levante-se. Pegue a sua cama e ande. Imediatamente, o homem ficou curado. Ele pegou a sua cama e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Então as autoridades dos judeus disseram ao homem que tinha sido curado: Hoje é sábado, e a lei não permite que você carregue a sua cama. Aquele homem que me curou disse para eu pegar a minha cama e andar. Quem foi o homem que te disse para fazer isso? Mas o homem que tinha sido curado não sabia quem era Jesus, pois ele tinha desaparecido no meio das pessoas que estavam reunidas naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem no templo. Está curado. Não peque novamente, para que não te aconteça coisa pior.
Então o homem saiu e disse às autoridades dos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Então começaram a perseguir Jesus, pois ele havia curado em um dia de sábado. Jesus então lhes disse: Meu pai continua trabalhando. E eu também trabalho. Por isso, as autoridades dos judeus tinham mais vontade ainda de matar Jesus, não só por ter violado a lei do sábado, mas por chegar a dizer que Deus era seu próprio pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então Jesus lhes disse: Em verdade eu lhes digo que o filho não pode fazer nada por si mesmo, a menos que o pai o faça, pois o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e mostra para ele tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras que estas, e todos ficarão maravilhados. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e lhes devolve a vida, assim também o filho devolve a vida àqueles que querem. Porque o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo o juízo, para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Em verdade eu lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Eu garanto a vocês, está chegando a hora. Já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aqueles que ouvirem sua voz terão a vida. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo ele concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, ele deu ao Filho o poder de julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso. Vai chegar a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho e sairão dos túmulos. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar para a vida. Os que praticaram o mal vão ressuscitar, mas para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale como prova real. Mas há outro que dá testemunho em meu nome. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é válido. João, foi para ele que enviaram mensageiros, e ele deu testemunho da verdade. Eu não preciso do testemunho de um homem, mas eu falo isso para que todos vocês sejam salvos. João era como uma lâmpada que estava acesa e iluminava, e vocês quiseram se alegrar com sua luz. Mas eu tenho outro testemunho em meu nome, que é bem maior que o testemunho de João. O que eu faço são as obras que meu Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim. Elas testemunham mostrando que quem me enviou foi meu Pai. E o Pai que me enviou também deu testemunho a meu favor. Nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua face. Assim a palavra dele não permanece em vós. Não acreditam naquele que ele enviou. Estudam as Escrituras pensando que vão achar nelas a vida eterna. No entanto, elas dão testemunho de mim. Mas não querem vir a mim para ter a vida eterna. Eu não aceito o elogio dos homens, pois eu já os conheço muito bem. E eu sei que o amor de Deus não está dentro de vós. Eu vim em nome do meu Pai, mas não quiseram me receber. Mas se outro vem em seu próprio nome, o receberão. Gostam de receber elogios uns dos outros, mas não buscam a glória que vem do Deus único. Como poderão acreditar? Não pensem, entretanto, que serei eu quem vai acusá-los diante do Pai. É Moisés. Nele põe suas esperanças, pois é ele quem irá acusá-los. Se acreditassem mesmo em Moisés, também creriam em mim, porque foi sobre mim que ele escreveu. Mas se não acreditam naquilo que ele escreveu, como vão acreditar nas minhas palavras?
Depois disso, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, também chamado de Lago Tiberíades. Uma grande multidão seguia Jesus, pois as pessoas viam os sinais que ele fazia, curando os doentes. Jesus foi ao topo da montanha e lá sentou com seus discípulos. A festividade da Páscoa estava se aproximando. Jesus olhou para baixo e viu a quantidade enorme de gente que vinha ouvir. Onde compraremos pão suficiente para alimentar o povo? Jesus falou assim para testar Filipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Nem meio ano de salário seria o bastante para dar um pedaço de pão para cada um. Outro de seus discípulos, André, que era irmão de Simão Pedro, disse: Aqui há um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas, com certeza, isso não basta para todo mundo. Fale para o povo sentar. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou o pão, agradeceu a Deus, e distribuiu às pessoas que estavam sentadas lá. E fez o mesmo com os peixes. E todos puderam se saciar. Quando todos estavam saciados, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram tudo e encheram 12 cestos com o que sobrou do pão e do peixe que todos comeram. As pessoas viram o sinal que Jesus tinha realizado e então disseram: Este é mesmo o profeta que devia vir ao mundo. Mas Jesus percebeu que iam pegá-lo para fazê-lo rei à força. Então ele se retirou sozinho de novo para a montanha. Ao cair da tarde, os discípulos de Jesus desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já era noite e Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles. Soprava vento forte e o mar estava agitado.
Os discípulos já tinham percorrido cerca de 8 milhas quando viram Jesus caminhando em direção a eles. Caminhando sobre o mar. Isso os aterrorizou. Não tenham medo. Sou eu. Então eles o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do lago percebeu que só havia um barquinho lá. E sabia que Jesus não tinha entrado naquele barco com seus discípulos. Os discípulos tinham partido sem ele. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. A multidão, vendo que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos restantes e foi até Cafarnaum em busca deles. Quando o povo encontrou Jesus do outro lado do lago, perguntou para ele: Mestre, quando o senhor chegou aqui? Em verdade vos digo. Vieram atrás de mim porque comeram o pão e ficaram saciados. Não porque entenderam os meus prodígios. Trabalhem, mas não pelo alimento que perece, e sim pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Me diga, o que nós podemos fazer para executar as obras de Deus? A obra de Deus é esta. Tem que acreditar naquele que ele enviou. Que milagre vai realizar que, ao notarmos, vamos saber que foi o Senhor? O que o Senhor fará? Nossos ancestrais comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele deu-lhes pão do céu para que comessem. Em verdade eu vos digo, o que Moisés lhes deu não foi o pão do céu. Foi meu Pai que lhes deu o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas já disse que vocês me veem, mas não creem em mim. Todo o que meu Pai me dá virá a mim. E eu jamais darei as costas a quem me procurar. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai. Que todo homem que vê o Filho e nele acredita, tenha a vida eterna. Eu lhe devolverei a vida no último dia. As autoridades dos judeus começaram a criticar porque Jesus tinha dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Esse homem, esse Jesus, não é o filho de José, não é? Nós conhecemos o pai e a mãe dele. Como é que ele veio nos dizer que ele desceu do céu? Por favor, parem de me criticar.
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito: todos os homens serão instruídos por Deus. Todo aquele que escuta o Pai recebe sua instrução. Vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. O único que viu o Pai é aquele que vem de Deus, e eu garanto a vocês: quem acredita possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas o pão vivo que desceu do céu tem tanto sabor que quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu vou dar é a minha carne, que eu dou para que o mundo tenha vida. Os judeus começaram a discutir entre si. Como pode dar-nos a sua própria carne para comer? Eu lhes garanto: se não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vós. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá vida eterna. E eu ressuscitarei no dia final. Porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue vive em mim. E eu vivo nele. E como o Pai que vive me enviou, eu também vivo pelo Pai. Assim, aquele que me receber como alimento viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que vossos pais comeram e depois morreram. Quem come deste pão vai viver eternamente. Jesus disse essas coisas enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Depois que ouviram isso, muitos discípulos de Jesus disseram: esse modo de falar é duro demais. Quem pode ouvir isso? Sem ninguém contar, Jesus sabia que estavam criticando o que ele tinha dito. Isso os deixa escandalizados? Imaginem então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava antes. O Espírito de Deus é que dá a vida. A carne humana não serve para nada. As palavras que eu disse são espírito e vida vindos de Deus. Mas alguns aqui não acreditam. Jesus sabia desde o começo quais eram aqueles que não acreditavam e quem seria o traidor. É por essa razão que eu digo: ninguém pode vir a mim se isso não lhe é concedido pelo Pai. A partir desse momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. E vós? Vós também quereis ir embora? Senhor, a quem nós iremos? Sois tu quem tens as palavras da vida eterna. Agora nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo que veio de Deus. Não são os 12 que eu escolhi? Mas um é o diabo. Jesus estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, porque Judas iria trair Jesus, apesar de ser um dos 12 apóstolos. Depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia. Ele evitava andar pela Judéia, porque os judeus queriam matá-lo. Entretanto, a festa judaica das tendas estava próxima. Então os irmãos de Jesus lhe disseram:
Tu deves sair daqui e ir para a Judéia, para que também teus discípulos possam ver as obras que fazes. Ouça, quem quer ter fama não faz nada às escondidas. Se fazes essas obras, mostre-as ao mundo. Na verdade, nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam nele. O momento certo ainda não chegou. Para vocês, qualquer momento é bom. O mundo não tem motivo para odiar vocês. Mas o mundo me odeia porque digo que suas ações são más. Vão vocês para a festa. Eu não vou para a festa. Porque o momento certo não chegou para mim. Jesus disse isso e ficou na Galileia. Depois que seus irmãos foram para a festa, Jesus também foi. Ele não foi publicamente, mas às escondidas. As autoridades dos judeus procuravam Jesus durante a festa, perguntando: onde está ele? Todos falavam de Jesus, mas em voz baixa. Uns diziam: é uma boa pessoa. Outros, porém, diziam: de jeito nenhum, é um homem que engana o povo. Mas em público ninguém falava nada a respeito de Jesus, com medo das autoridades dos judeus. Quando a festa já estava pelo meio, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. As autoridades dos judeus ficaram admiradas e diziam: como é que esse homem tem tanta instrução se ele nunca estudou? Minha doutrina não vem de mim mesmo, e sim de Deus que me enviou. Se alguém está disposto a fazer a vontade de Deus, saberá se minha doutrina vem dele, ou se estou falando por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo está buscando o seu próprio prestígio. Mas quem busca o prestígio daquele que o enviou é verdadeiro, e nele não há falsidade. Não foi Moisés quem lhes deu a lei? No entanto, ninguém obedece à lei. Porque querem me matar. Estás louco? Quem é que está querendo te matar? Eu fiz só uma coisa. E todos ficaram admirados. Moisés mandou fazer a circuncisão. Na verdade, ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E, no entanto, a fazem em dia de sábado. Assim, uma pessoa pode receber a circuncisão num sábado sem violar a lei de Moisés. Então, por que é que se irritam comigo? Porque curei totalmente um homem no sábado? Não devem julgar pelas aparências, mas conforme a verdade. Algumas pessoas de Jerusalém comentavam: não é este que estão procurando para matar? Ele está aí falando em público e ninguém diz nada. Será que até as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Entretanto, nós sabemos de onde vem esse Jesus, mas, quando chegar o Messias, ninguém saberá de onde ele vem. Jesus estava ensinando no templo, então ele gritou: de fato me conhecem? E sabem de onde eu sou? Eu não vim aqui por mim mesmo. Quem me enviou, entretanto, é verdadeiro. Não o conhecem, mas eu o conheço. Porque eu venho junto dele. E foi ele quem me enviou. Então tentaram prender Jesus. Mas ninguém encostou a mão nele, porque sua hora ainda não tinha chegado. Muitas pessoas do povo acreditaram nele. Quando o Messias vier, será que vai fazer mais sinais do que este fez? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava essas coisas sobre Jesus, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Ainda vou ficar aqui, mais um pouco de tempo. Depois voltarei para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis. Onde estou, não podeis vir. Os judeus comentavam: para onde irá que não o acharemos?
Para onde irá que não o acharemos? Irá para a Grécia e ensinará os gregos? Ele disse que iríamos buscá-lo, mas não o encontraríamos. E que onde estiver não poderemos ir. O que quis dizer? No último dia da festa, que era o mais solene, Jesus ficou de pé e gritou: Se alguém tem sede, venha a mim. E aquele que acredita em mim, beba. E como diz a Escritura, do seu seio jorrarão rios de água viva. Jesus disse isso referindo-se ao Espírito que deveriam receber os que acreditassem nele. De fato, ainda não havia Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ouvindo essas palavras, alguns diziam no meio da multidão: De fato, esse homem é mesmo o profeta. O Messias não virá da Galileia? A Escritura não diz o que o Messias será da descendência de Davi e que virá de Belém, povoado de onde era Davi? Por isso houve uma divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prender, mas ninguém pôs mãos em cima dele. Os guardas do templo foram para onde estavam os chefes dos sacerdotes e fariseus, e estes perguntaram: Por que não o trouxeram? Nunca alguém falou assim como este homem. Também ele enganou vocês. Você já conheceu algum dos principais ou algum dos fariseus que acredita neste homem? Mas esta multidão não sabe a lei de Moisés. E por isso são malditos. Um dos fariseus do local era Nicodemos, o homem que de noite fora ter com Jesus. De acordo com a nossa lei, um homem não pode ser condenado sem primeiro ser ouvido e ter-se conhecimento do que ele faz. És tu também da Galileia? Examina as Escrituras e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um voltou para sua casa, e Jesus também se retirou. E aí? Voltando. Cara, que espetáculo, hein? Olhar assim, dar vida a cenas que a gente só imaginava. Quem não tinha tido ainda a oportunidade de assistir esse filme, diz aí eu não tinha visto ainda. Coloca aí nos comentários, só para eu ter noção de para quem é novidade ou quem já... Coloca aí, não, nunca tinha assistido. Ó, a Lulu aqui nunca tinha assistido também, vai assistir agora em etapas, porque o restante do filme a gente só vai depois que a gente estudar a palavra primeiro. É assim, gente. Então a gente vai agora nos próximos encontros, né? Ó, o Clóvis também ainda não tinha assistido. Esse filme é maravilhoso porque, e vocês perceberam que estão fazendo o estudo bíblico junto conosco, ele é muito fiel ao texto. Então, o discurso de Jesus, que o ator ali interpreta, exatamente, usa as palavras do Evangelho. E eu acho isso fantástico, por isso eu tive a vontade de colocar esse filme especificamente. Tem outros filmes falando sobre a vida de Jesus, mas este aqui, que se chama O Evangelho de João, ele realmente segue ali passo a passo, quase que versículo a versículo, a história. O filme tem no total dele quase 3 horas, né? 2 horas e 40 minutos. Então eu pensei, olha, como eu costumo dividir esse estudo sobre o Evangelho de João em 3 partes, como eu disse lá no início, do capítulo 1 ao 7º, do 7º ao 14 e do 14 até os 21. Cara, então vai dar excelente, porque a gente pode dividir esse filme em 3 etapas ali de 50 minutos. Dá para encaixar ele direitinho dentro do estudo bíblico. Hoje a gente até passou um pouquinho do tempo, porque eu fiz essa introdução, né? Comentei antes. Mas aí, o que acharam? Gostaram desse formato? Muita gente não tinha assistido ainda. Ó, gostei muito da ideia. Assistir um filme bem melhor, depois que a gente já fez o estudo, né? Quanta coisa que se a gente só assistisse o filme,
É tipo quando a gente vai no cinema assistir um filme e a gente não lê o livro. É uma coisa, o filme até pode ser interessante. Agora, depois que a gente leu, né, o livro, a gente lê o livro no qual se baseia, qual foi feito aquele filme depois, cara, a gente consegue perceber outras coisas, a gente já conhece os personagens, a gente sabe já o ambiente, como é que estava, e o nosso estudo bíblico, e esse é o propósito, a gente tem visto ali capítulo por capítulo, versículo a versículo, o contexto social, as diversas interpretações que uma tradução ou outra pode trazer, o contexto político, o contexto religioso da época. A gente faz uma comparaçãozinha com textos do Antigo Testamento e dos outros evangelhos também, não é assim que a gente tem feito? Para ficar um estudo bem completo. A gente teve um probleminha ali com o YouTube. O YouTube, obviamente, nos bloqueou por conta de direitos autorais dos proprietários dos direitos do filme. Eu achei que não ia ter problema, porque o filme está, inclusive, em canais do YouTube, postaram o filme inteiro, então eu não via problema. Mas a gente seguiu assistindo ali pelo Facebook, o Facebook não bloqueou, foi maravilhoso, foi até o final. Obrigado por terem assistido. A Lucélia tem mais uns comentários para fazer? Eu tenho convite para fazer, que eu vou deixar gravado aqui hoje Enquanto online. o pessoal vai partilhando as suas últimas impressões sobre o filme, a Lucélia porque também. A gente já sorteou os próximos grupos que vão estudar conosco. Agora o início, né? O início do capítulo 8. Aí depois eu vou passar para os grupos certinho até que versículo a gente vai, né? Mas a princípio do início ali do capítulo 8, quem quiser já ir lendo todo o capítulo 8 para ter um contexto já, vai lendo, vai estudando, para quando chegar aqui no dia da live tá afiadinho já, para ir comentando com a gente, partilhando tudo que achou, tudo que gostou, tudo que entendeu, as suas dúvidas. É bacana a gente já ir estudando durante a semana, que quando a gente chega aqui no sábado, a gente já tá assim, ó, prontinho para pegar mais, né, estudar mais minucioso e ir comentando aí com os nossos irmãos. Então, da Diocese de Campo Mourão, a gente tem como convidados o pessoal lá de Araruna. Araruna! Tá? Então, assim, ó, o pessoal que tá aí, que é do Paraná, já chama lá o pessoal de Araruna, já vai avisando, mas durante a semana eu vou entrar em contato com eles e já vou explicar direitinho para quem ainda não conhece. Lá da Diocese de Apucarana, vai vir o pessoal de Manuel Ribas. Manuel Ribas já tinha sido convidado para participar, mas estava lá com problema de saúde, o pessoal, daí não deu para participar, então agora eles vão participar com a gente. E aqui da Diocese de Montenegro, o grupo que vai ser convidado, que vai participar com a gente, é o pessoal lá de Brochia, tá? Então a gente espera vocês no próximo sábado. E todo mundo que está aqui, né? Todo mundo é convidado sempre para assistir com a gente, para partilhar conosco ali nos comentários, né? E aí agora, das dioceses de Campo Mourão e de Araruna, não temos mais grupos que não participaram, né? Aqui de Montenegro ainda tem bastante. Aí nós vamos ver como é que nós vamos fazer para ter mais gente aí para partilhar com a gente nas próximas semanas, tá? Nos próximos capítulos desse estudo e dessa história aí. Semana que vem, então, começando, né, o capítulo 8º. A partir do primeiro versículo, começamos essa fase intermediária e a segunda fase do Evangelho de João. Que Deus abençoe a todos aí. Obrigado por quem conseguiu partilhar com a gente. Ó, praticamente, ó, quase terminamos a pipoca. Maravilhoso. Legal, gente. Muito bom ter a companhia de vocês aí durante essa noite. Então, uma ótima semana, né? Amanhã começamos a nossa semana. Tu já colocou a programação? Colocaram a programação aí da semana. Da nossa TV Senac. Amanhã, não perca, hein? Programa A Voz do Cenáculo, às 19 horas. Programa também muito participativo, mostrando as ações dos nossos grupos do Cenáculo, as ações sociais, as ações de auxílio ao próximo, as obras dos nossos grupos amanhã. Pessoal partilhando lá com o Fernando Petri às 19 horas. Segunda-feira, 21 horas, o que temos? Segunda-feira, Cristo em Voz, muita música católica de qualidade. Amanhã, continuando aí a nossa homenagem
aos vocacionados, né? Mês das vocações, e a gente está aí partilhando, cantando e divulgando a música católica feita pelos nossos vocacionados. Com quem nesse programa? Quem é que apresenta esse programa? Ah, quem apresenta? Nós e o Anderson. E o Anderson Portela, legal. Terça-feira, 19h30. Terça-feira, 19h30. Quero ver se tu sabe. A primeira... O Evandro é muito bobo. Agora eu me perdi, coisa chata. É o Fernando que apresenta o Testemunho Tu já de participou Fé. do programa? Eu já. 19h30, o programa no Testemunho sucesso, de Fé, campeão de audiência. onde os nossos irmãos vêm aí contar um pouquinho da sua trajetória, né, da sua caminhada de fé na igreja com o Fernando Petri. É o primeiro da semana, né? E na quarta, vai lá, quarta-feira, nosso irmão Dionísio, lá do Paraná, com muito louvor, leitura da palavra, muita oração, programa muito bacana Eu gosto muito, né? Eu gosto de todos. Quinta-feira, a segunda edição da semana, era isso que eu queria dizer antes e não vinha na minha cabeça, a segunda edição do Testemunho de Fé com o Fernando, mais irmãos nossos na partilha. Sexta-feira, a minha alegria, né? Porque eu não consigo rezar o terço sozinha. Então, na sexta, eu tenho a companhia do Patrick, do Ayrton e de todo mundo aqui rezando o terço comigo também. No sábado, nosso estudo bíblico. Semana que vem, capítulo 8. E não se esqueça que no cenáculo, o melhor é o que está por vir sempre, né? Se inscreva no canal, curte o canal, compartilhe o canal, porque queremos chegar a muitas pessoas com essa palavra. E não é para nossa honra e glória, não é para a gente, às vezes até é complicado, a gente tem vergonha, mas não, a gente faz isso com amor para o nosso movimento, para os nossos irmãos, para a nossa igreja, para o nosso Jesus, né? Para mostrar para ele que a gente tem fé e a gente segue aí divulgando, partilhando, estudando e amando cada vez mais a palavra. Legal. Viu? Ela até que saiu bem, viu? Eu peguei de surpresa testar, ver como é que ela tá para apresentar a programação. Já pode fazer sozinha, já, viu? Não falo mais da programação, vai ser sempre com ela, porque ficou muito bom mesmo. Valeu, gente. Enquanto o pessoal vai fazendo seus últimos comentários, aí a gente encerra aí cantando. Valeu, que Deus abençoe, uma boa semana a todos. O que a gente vai cantar? Não sei. Não vamos esquecer, enquanto o Evandro pesquisa aqui uma música pra gente, vamos rezar juntos aqui uma Ave Maria também, pela Jaque, né, que tá aí na luta, também pela Fabiana, que é irmã do Denis. O Denis é senante lá do 47º Cenáculo, mora em Alvorada, né? Hoje não atua, não participa do Cenáculo, mas é senante. A Thaís está sempre aí assistindo com a gente as lives, e a Fábio também está aí na luta contra o câncer, né? Esperando um doador, sempre na luta. E a gente está aí, rezando junto com essas famílias, junto com a nossa família Cenáculo. Então, eu convido vocês para a gente rezar essa Ave Maria e depois cantar uma canção para finalizar a nossa noite de sábado, depois da nossa sessão de estudo e de cinema. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, quero te servir, quero transmitir. Deus, quero louvar-te, Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre a cantar
eu só quero dar glórias ao meu Deus. Eu vou caminhando e vendo o amor, erguendo os meus braços, eu louvo ao Senhor. Quero proclamá-lo no dia a dia, sempre cantando glória, aleluia. Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, quero te servir, quero transmitir. Deus, quero louvar-te, Deus, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre a cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. Sempre a cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. Sempre a cantar, eu só quero dar glórias ao meu Deus. Boa noite, salve Maria! Antes de dar boa noite, eu vou colocar aqui de novo, ó, nas nossas orações, colocar também a Dani lá da Timbaúva, que também, né, luta aí contra o câncer há muito tempo, mas está sempre com um sorriso muito lindo. Eu sempre digo para ela que ela me traz muita esperança, porque apesar de toda a dor que ela sente, ela sempre tem um lindo sorriso. Então, que Deus abençoe e traga a cura e o alívio para Dani. Um beijão, gente. Boa noite. Salve Maria. A gente ama muito vocês. Fiquem